Olá pessoal, eu me chamo Torben Grael, sou técnico em agropecuária, formado na Escola Família Agrícola de Quixabeira, na Bahia, e também atualmente curso o meu último semestre do curso de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E nesse vídeo aqui hoje, estou aqui com vocês para falar de um tema que eu acho muito importante, certo? Muito interessante, principalmente para nós que vivemos aqui na região semiárida, certo? Com a presença do nosso bioma da Caatinga e que temos um processo histórico de utilização, de exploração do nosso bioma, de exploração da Caatinga, que gerou um processo de degradação ambiental muito forte. E a Caatinga ele é um bioma muito sensível e que necessita uma atenção muito grande. E atualmente é um tema também que é muito debatido por conta das alterações ambientais, alterações climáticas e do impacto ambiental que a ação do homem tem ocorrido ao longo do tempo, né? Ao longo dos últimos anos. Então, o tema que eu tenho para tratar com vocês aqui hoje é o de recuperação de áreas degradadas, certo? Ou seja, na nossa região principalmente, é uma região, como eu falei, de clima semiárido, né? Com o bioma da Caatinga, que tem um processo histórico de exploração que gerou uma questão de degradação muito forte e que causou a perda da produtividade de muitas áreas e também a remoção da vegetação nativa, gerando uma série de impactos que prejudicaram bastante a atividade tanto agropecuária como a nossa questão ambiental. Então, antes de tudo, para se falar de recuperação de uma área degradada, eu acho que é necessário a gente definir, né, o que é degradação ambiental, o que é uma área degradada. E aí o Decreto Federal 97.632/89, ele define esse conceito, né, para degradação como sendo uma área degradada, sendo uma área que sofreu um processo de dano, ou seja, de prejuízo ao meio ambiente, perdendo-se a sua capacidade, suas propriedades produtivas ou seus recursos naturais, certo? E aí eu trago aqui para vocês, ilustrando na imagem aí, vocês podem acompanhar no slide, uma área que está em um processo de degradação muito forte, uma área da Caatinga que tem um processo de degradação muito forte, para ilustrar mais ou menos e exemplificar o que seria, por exemplo, uma área degradada. Na imagem que a gente pode observar aqui, a gente vê uma área com pouquíssima vegetação, ou seja, um solo bastante descoberto e um solo também com uma baixíssima capacidade produtiva. A gente já pode perceber que é um solo raso, né? Ou seja, muito pedregoso, cheio de rochas e que tem processos erosivos aqui. A gente pode perceber, ó, buracos aqui, questão da erosão presente nessa imagem aí, nesse solo. Isso é resultante principalmente da falta de cobertura vegetal que resultou no impacto, né? No impacto da questão das chuvas, do escorrimento, da enxurrada da chuva, carreando esse solo aí, causando essa questão da erosão. E aí a parte que tinha fértil desse solo, que provavelmente já não era muito grande, porque é um solo bastante rochoso, cheio de com presença de rochas, foi carregada por essa água da chuva, certo? Então essa área aí basicamente é uma área degradada, pois ela tem uma baixíssima capacidade produtiva ou até mesmo para desenvolvimento de uma reserva florestal aí, de uma reserva de caatinga, por conta das condições de solo que a gente tem aí presente. É uma exemplificação. Então, antes de tudo, a gente pode aqui é importante a gente estar aqui frisando alguns fatores, né, que levam à degradação de uma área. E aí um fator muito importante e crucial é a questão da expansão de área agrícola. Então, ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, a atividade agrícola e agropecuária foi se expandindo, inclusive na região semiárida, onde que a vegetação nativa foi sendo retirada
e o plantio convencional constantemente ali sendo implementado, né? Preparando esse solo de toda forma, sem um cuidado na conservação desse solo, certo? E aí essa questão da implantação de culturas que não estão de acordo com a região também. Ao longo desse processo todo de expansão agropecuária e agrícola aí, gerou uma degradação muito forte de áreas que foram utilizadas por algum tempo na agricultura e agropecuária, e depois desse tempo, por conta do manejo inadequado, da falta de preocupação com a conservação desses solos, principalmente, gerou-se essa degradação dessas áreas aí. Então a expansão da área agrícola é um fator muito importante, muito crucial, né, que causou degradação ambiental em diversas áreas da nossa região semiárida. Aí tem outro fator que é a expansão da área urbana, também gera degradação ambiental, né, degradação de áreas. A abertura de estradas, por exemplo, muitas áreas degradadas estão nas cercanias das estradas, né, que são construídas. A questão da construção de barragens para geração de energia ou para acúmulo de água gera uma mudança muito grande no ambiente, causando degradação também. E na nossa região semiárida, tem aqui exemplificando dois fatores que eu acho que são muito importantes, que é o fogo, a utilização de fogo, né, de queimada, e também corte de lenha e de madeira da nossa caatinga. Então, primeiramente falando do corte de lenha e madeira da nossa caatinga, é uma questão muito cultural que a matriz energética, a base para a produção de muitas coisas, por exemplo, da agroindústria, ou até mesmo para a utilização de lenha em casa mesmo ao longo dos anos, fez com que boa parte da vegetação da caatinga fosse removida, e também para a utilização de madeira de árvores para diversos fins, né? Para diversos, por exemplo, como construção de cerca, de currais, etc. Então essa remoção de madeira e de lenha da nossa caatinga ao longo dos anos foi tirando a cobertura vegetal dessas áreas e deixando elas propícias, né, suscetíveis aí, desprotegidas e facilmente sofrendo processo de degradação. Assim também como a utilização do fogo, a utilização das queimadas como forma de preparo de solo. Isso aí também foi um fator muito crucial para os processos de degradação ambiental que ocorreram na região semiárida, na região semiárida e principalmente aqui na Bahia. Então, tinha-se uma questão cultural muito forte com a utilização da queimada e do fogo, tanto para limpar áreas que tinham de vegetação nativa, de caatinga, para que utilizasse essa área aí na questão agropecuária, na produção agrícola e na criação de animais, tanto também como a utilização das queimadas para preparo de solo. E isso gera um problema muito forte, porque o que acontece no momento da queimada? Nos primeiros anos ali, primeiro, segundo, terceiro ano de plantio, você vai ter resultados muito bons, né? Por conta da questão que a queimada pega todos os nutrientes que tinha ali na matéria orgânica daquela área e disponibiliza ele de uma vez só. Ou seja, não há uma liberação gradual, né? Lenta desses nutrientes. Você, através da queimada, faz uma liberação grande de uma só vez desses nutrientes, e aí você tem bons resultados nos primeiros anos de plantio. Porém, o fogo ele causa uma questão de degradação muito grande, porque acaba de uma vez só com a matéria orgânica da área, e também ele mata boa parte da biodiversidade dos micro-organismos que vivem naquele solo e que são muito importantes para a sustentabilidade e a ciclagem de nutrientes que mantém aquele solo ali, que manteria aquela área sempre produtiva, sempre fértil, né? Aí você removendo através do fogo a vegetação e matando a vida que tem naquela área ali, você acaba com a ciclagem de nutrientes e acaba com a sustentabilidade, né, desse local, porque depois de um tempo ele não vai ter mais como se recuperar ano após ano para estar sendo uma área produtiva. Então a utilização do fogo da queimada tem esse impacto bastante negativo, certo? Do ponto de vista ecológico e do ponto de vista de conservação ambiental. Graças a Deus, né, que nos últimos tempos aí melhorou-se bastante, houve um processo muito grande de conscientização das pessoas
com relação ao uso do fogo, o uso da queimada diminuiu-se bastante, porque era uma questão muito cultural e muito difícil de ser abolida, mas tem se melhorado bastante, mas ainda há pessoas que utilizam dessa técnica para preparo de solo e para limpeza de algumas áreas. E aí gera um problema posterior a médio e longo prazo muito grande, ok? E também tem ali a questão da mineração, né, como um fator de degradação também muito forte. A mineração gera uma degradação ambiental e degradação de áreas muito grande, que é outro fator também. Então, estou aqui nesse primeiro momento aqui, exemplificando para vocês, né, explicando alguns fatores que geram a degradação de uma área, ou seja, levar uma área a perder a sua capacidade produtiva ou a sua capacidade de manter ali uma reserva florestal. Então, uma área degradada é basicamente essa área que perdeu essa capacidade ou de produzir na questão agropecuária ou de manter pelo menos ali uma reserva florestal, uma reserva de caatinga, certo? Então, nesse slide que vocês podem observar aí, eu trago duas imagens exemplificando áreas que sofreram um processo de degradação, ou seja, áreas que estão sem capacidade para produzir, estão sem a capacidade de receber ali cultivos ou até mesmo de abrigar uma área de preservação ambiental, uma área de floresta, caatinga. Então, na imagem da esquerda, por exemplo, a gente pode perceber aqui que é uma área de solo mais arenoso, né? E que sofreu um grande processo de degradação por meio da erosão, certo? A gente pode perceber ali que é uma área com bastante presença de erosão de valas, né, de vossorocas ali, por conta principalmente que deve ter sido a questão da pouca cobertura vegetal dessa área e do mau manejo desse solo, que levou aqui a enxurrada, a água das chuvas ali fosse carregando esse solo e gerando uma situação como essa, em que a parte fértil, a parte produtiva do solo foi carregada, foi removida do local e se tornou uma área que não tem como você utilizar para produzir e não tem a capacidade, inclusive, de abrigar uma reserva florestal. Como que você vai estabelecer algum cultivo, alguma planta numa área como essa, nessa situação? É muito complicado, né? Da mesma forma, temos a imagem da direita, que já é um solo mais argiloso, né? E que também sofreu o processo de erosões e que se tornou degradado, perdeu sua capacidade produtiva, né? Tanto sua capacidade produtiva na questão da capacidade social, né? De gerar produtividade para o ser humano, como também a capacidade de manter ali uma reserva florestal, uma reserva ambiental da caatinga, por exemplo. Então são imagens para exemplificar o que são áreas degradadas, para deixar ilustrado, né, para vocês que estão acompanhando a apresentação, certinho? Então, quando a gente fala de recuperação de área degradada, é importante a gente frisar a diferença entre recuperar uma área degradada e restaurar uma área degradada. Existe uma diferença entre recuperação de área degradada e restauração de área degradada. E aí qual é a diferença entre elas? Quando você se trata de recuperar uma área degradada, você vai restituir, né? Você vai refazer naquela área ali uma condição de não degradada, ou seja, transformar essa área que não tinha capacidade de produção nem de abrigar uma reserva florestal em uma área que você pode utilizar para produzir ou pode utilizar ali para estabelecer uma área de reserva, uma área de proteção ambiental. Já a restauração, e essa área que você vai restituir, vai recompor, ela não necessariamente vai ser igual à área original que tinha ali de mata virgem, de floresta, antes da ação do homem, certo? A recuperação se diz a você retomar a capacidade produtiva dessa área. Não necessariamente retransformar ela numa situação, numa condição parecida ao que ela era originalmente, antes de que o homem interferisse ali. Já a restauração de áreas degradadas, ela é diferente. Ela seria você realmente restituir o local a uma condição parecida, muito semelhante ao que era originalmente, antes da ação do homem ali, certo? Então há essa diferença e é importante ter esse cuidado na separação entre esses dois temas, de recuperar ou restaurar uma área degradada, certinho? Então, vamos começar a tratar aqui agora de um pouco da questão de como, em que se baseia
a recuperação de uma área degradada, né? Então, basicamente, o princípio básico, né, da recuperação de uma área se dá por um processo chamado de sucessão ecológica, certo? O que seria essa sucessão ecológica? Seria você propiciar, você conseguir fazer com que na área ocorresse um desenvolvimento gradual de espécies, né, diversas, você aumentar a diversidade de espécies que vai estar povoando ali a área, de espécies, inicialmente espécies vegetais, de plantas, de forma que você tenha a introdução de espécies que a gente chama de pioneiras, e posteriormente essas espécies vão alterando o ambiente e vão transformar esse ambiente em uma condição que ele já tem a capacidade de receber outras espécies, que são as não pioneiras, de clímax já, né? São espécies que têm um maior tempo para crescer e se desenvolver. São vegetais, são plantas que já demoram mais tempo para crescer. E aí, a partir desse processo de sucessão ecológica, você consegue desenvolver a recuperação de uma área, certo? Então, a imagem aqui está ilustrando basicamente, por exemplo, como seria uma sucessão ecológica, onde você tem aqui plantas inicialmente arbustivas, principalmente, e de médio porte, que tem uma capacidade de recobrir essa área rapidamente, alterando as condições ali de degradação da área, melhorando um pouco as condições desse solo, principalmente, para que outras plantas não pioneiras consigam se desenvolver, sempre levando em consideração a diversidade de espécies da área. É muito importante que a área tem uma diversidade de espécies muito grande a serem introduzidas ali. Como na imagem da direita a gente está vendo aqui, ó, a sucessão ecológica que vai aumentando com o tempo a diversidade de espécies, diversidade também de porte, né? Espécies de pequeno porte, de médio porte, de grande porte vão começar a se desenvolver e tomar e colonizar toda a área ali. Então, no momento de você recuperar uma área degradada, basicamente você vai realizar esse processo por meio da introdução, né, de espécies vegetais, de plantas, de mudas, etc. E há alguns aspectos, né, que você deve levar em consideração para a escolha, principalmente, de quais plantas, quais espécies você vai utilizar, quais mudas você vai estar introduzindo na área para recuperá-la. Perdão. É importante então observar, por exemplo, a questão da região, ou seja, fazer uma observação da região para você entender quais são as espécies que predominam na sua região ali, no seu tipo de solo. Você observar uma área de caatinga, uma área preservada na região ali próximo, mais próximo possível, para você entender e observar quais espécies que você tem ali que se adaptam melhor ao seu tipo de solo, à sua região, para você estar escolhendo as espécies que você vai estar introduzindo. É sempre importante que na recuperação de áreas degradadas você deve estar utilizando espécies nativas, principalmente, certo? Para colonizar, por conta que tem a questão da adaptação já da área, né? E do clima também da sua região. Além de você observar as espécies que você vai ter ali na sua região, você deve também escolher espécies que tenham uma fácil propagação, ou seja, produzir mudas ou através de sementes ou através de galhos, por exemplo, a parte vegetativa da planta, ela seja uma espécie que pega facilmente, que germina facilmente, então tem uma fácil propagação. E também você deve escolher espécies aí inicialmente que tenham crescimento rápido, né? As espécies pioneiras com crescimento rápido, para recobrir rapidamente esse solo e fornecer matéria orgânica para o solo da área. Porque isso aqui é o ponto-chave da recuperação de área degradada. Principalmente é o aporte, a questão do aumento da matéria orgânica do solo dessa área. Isso é crucial para a recuperação de uma área degradada. Então, você também sempre deve estar escolhendo, dentre as espécies que você vai introduzir inicialmente, espécies de leguminosas, né? Que aí a gente tem, por exemplo, feijão de porco. Os feijões em geral são espécies leguminosas. A gente tem como nativo da caatinga, por exemplo, aí a jurema, né? O calumbi, o pau de rato, né? O catingueira, caatinga de porco, alguns conhecem por diferentes nomes. São espécies, por exemplo, que têm essa questão de serem leguminosas, têm uma capacidade de adaptação grande ao semiárido, são espécies aqui do semiárido nativas, né? Então você deve estar escolhendo espécies leguminosas pelo fato de que essas espécies elas conseguem
tem ali uma associação com micro-organismos do solo. E esses micro-organismos são capazes de realizar um processo chamado fixação de nitrogênio, que é um nutriente, né, importante para as plantas. Então, esses micro-organismos conseguem chegar ali em locais pobres, em solos que estão degradados, muito pobres em nutrientes, e aumentar a fertilidade desse solo, porque eles conseguem pegar nutrientes do ar atmosférico e fixar no solo, trazer para o solo. E aí, a partir dessas plantas leguminosas em associação com esses micro-organismos, a qualidade desse solo vai melhorando e você vai transformando ele para que ele consiga ter suporte para o desenvolvimento de outras plantas que já vão ser as plantas secundárias, né, as não pioneiras. Então, a degradação é um processo que acontece, ou a recuperação da área degradada é um processo que acontece de forma por etapas. Você deve estar melhorando aos poucos a qualidade do solo e à medida que você vai melhorando a qualidade desse solo, dessa área, ele vai se tornando capaz de receber outras espécies. E aí você vai aumentando a variedade das espécies da área, né, por meio daquele processo de sucessão ecológica. E isso vai cada vez mais melhorar as características ambientais e recuperar de forma mais satisfatória a sua área que foi degradada, certo? Então, outro fator importante que a gente pode observar aí no tópico 4 é você sempre manter a área cercada, né, e livre da entrada de animais durante esse processo de recuperação. Então, se você está recuperando uma área, deixa ela bem cercadinha ali, evita a entrada de animais ali para não estar comendo, né, as plantas, as mudas que você está introduzindo na área para recobrir o solo, porque são animais herbívoros, né, vão acabar prejudicando todo esse processo aí. Então, deve se atentar bastante a isso. Então, outra coisa importante é que você, quando você está introduzindo as plantas numa área para recuperá-la, você não deve simplesmente plantar as mudas lá e abandonar e esperar que essa vegetação tome conta da área toda ali. É importante você estar realizando um monitoramento constante, certo? Dessa área aí, você está monitorando o crescimento dessas plantas, está observando constantemente como é que essas plantas estão e também replantar, né, repor mudas que não pegaram, que isso sempre vai acontecer, ou que uma formiga atacou e matou essa planta. Então é importante sempre estar realizando essa observação e esse cuidado também, ok? Aí você tem alguns sistemas de plantio de mudas e de plantas pioneiras que você vai estar podendo utilizar para a recuperação da sua área degradada. Você pode estar realizando esse plantio em linhas, né? Sendo que nessas linhas você vai ter variadas espécies que vão estar sendo introduzidas. Sempre importante na recuperação de uma área degradada variar bastante, né? A variabilidade de espécies que você vai introduzir ali, certo? E você, depois de um tempo que essa área já tiver uma condição melhorada, você vai poder estar implantando inclusive sistemas agroflorestais, que é uma questão muito interessante, muito legal de você estar realizando uma prática muito interessante, que é após algum tempo que as espécies pioneiras já colonizaram ali aquela área, já melhoraram a estrutura do solo da área, você pode estar, por exemplo, mesclando, misturando ali, variando entre plantas florestais que você introduzir na área e cultivos agrícolas, milho, feijão, outras plantas que abóbora, melancia, por exemplo, você vai estar podendo introduzir ali na área e vão também ajudar a recobrir o solo, a aumentar a matéria orgânica e a diversificar a sua produção, diversificar as espécies presentes ali, porque é muito importante sempre prezar pela diversificação quando se trata da questão de uma recuperação de uma área degradada, certo? Quanto mais diverso for as espécies que você introduzir na área ali, melhor o resultado. E aí você deve se atentar sempre a plantar, realizar o plantio na época das chuvas, ok? Então, dentre os sistemas que você pode estar utilizando para recuperar uma área degradada, tem um sistema muito interessante e que é um princípio muito utilizado na recuperação dessas áreas, que é a técnica de nucleação, né? Em que se baseia essa técnica de nucleação? O nome é um pouco estranho, mas é simples. A nucleação se baseia em você inserir na área ali, ó, pequenas ilhas de plantas, ilhas vegetais, entre aspas, núcleos vegetais na área, né? E aí o que acontece? Você vai pegar a área toda degradada
E em alguns locais ali, micro locais da área, você vai estar introduzindo essas ilhas de vegetação, né? Esse núcleo de plantas ali, alterando aquele micro local ali, o solo daquele local para conseguir suportar essas plantas e propiciar o desenvolvimento dessas plantas, de forma com que ao longo do tempo essas ilhas de vegetação, esses núcleos vegetais vão começar a se espalhar, a se expandir e tomar, recobrir toda a área, recobrir todo o solo ali, recuperando a capacidade, recuperando a microbiota desse solo, né, a vida do local, vão começar a aumentar a quantidade de insetos, de animais, de minhoca que vai estar ali presente na área. Tudo isso favorecendo a recuperação dessa área que sofreu esse processo de degradação. Então, é muito importante essa questão também do sistema que você vai escolher para implantar na área. E aí tem uma ilustração aqui que eu trago para vocês, exemplificando como seria esse processo de nucleação, né? Então você pode observar aqui uma área, vamos supor que toda essa área aqui estivesse sofrendo um processo de degradação forte, e você começa a implantar, né, através do plantio de mudas, inserção de plantas aí, perdão, pequenos núcleos de vegetação, e as setas aqui indicam que ao longo do tempo essas plantas começam a sementear, começam a expandir a área de colonização delas e elas começam a tomar toda a área. Até chegar um momento, ó, que uma ilha de vegetação dessa, ou um núcleo desse aqui, ó, encontra com outro. E aí começa a se fechar toda a área e você tem um recobrimento total, certo? É bastante interessante, porque ao se expandirem, esses núcleos de vegetações aí começam a aumentar a matéria orgânica do local, tudo isso aí favorecendo, no caso, a biodiversidade e a recuperação do solo, ok? Então, aqui mais uma ilustração, né, sobre a restauração de mata por o processo de nucleação. Você vai ter que, para introduzir as plantas, está realizando alguns processos. Dentre eles, por exemplo, você pode estar utilizando a questão da transposição de solo e de matéria orgânica, né? Serrapilheira. O que é isso? Você pegar solo de uma área não degradada, restos vegetais de uma área não degradada e está trazendo para esses locais que você vai implantar as ilhas de vegetação. E aí a gente tem um exemplo aqui na Caatinga muito interessante de material que a gente pode utilizar, que é a terra de quixabeira, por exemplo. A gente consegue, através da terra de quixabeira, removendo ela de um local e adicionando no local degradado, favorecer o desenvolvimento dessas plantas, de organismos, né, da diversidade biológica ali, tanto de insetos como micro-organismos nesse local, ao você adicionar também essa serrapilheira, esse resto de planta junto com o solo ali que você trouxe de outro lugar, que não está degradado. E aí você pode estar adicionando também galharias, né? Um processo também de adição de galharia é importante, porque vai servir de abrigo para animais, vai aumentar a diversidade local. E aí tudo isso vai favorecer com que as plantas que você introduza naquele micro local ali se desenvolvam e após estarem já estabelecidas começam a expandir-se, né? Tomando toda a área, começa a tomar toda a área ali e posteriormente, depois de um tempo, a área vai estar totalmente coberta e a recuperação vai ser muito mais satisfatória dessa forma aí, tá certo? Então, esse processo que eu estava explicando para vocês aí agora de transposição, ele se dá, aí tem uma exemplificação aqui, por exemplo, né, de como se dá a transposição por meio da adição de solo e matéria orgânica, né, de serrapilheira, por exemplo, no local. Então a gente pode observar aí na imagem que você tem um local aí com um processo de erosão presente, né? Você pode observar aqui, ó, que era um local com essa vala, né? Que foi resultante de um processo de erosão nessa área degradada. E você vai estar trazendo solo e matéria orgânica de outro local e adicionando ali naquela vala, naquela área degradada. Isso aí vai aumentar naquela região ali a diversidade biológica, como eu falei, e vai favorecer o desenvolvimento das plantas que você vai estar introduzindo ali na sua ilha de vegetação, por exemplo. E aí você consegue recuperar a sua área utilizando essa técnica também. Porque um problema muito grande da questão da recuperação de uma área degradada é a dificuldade de você desenvolver a biologia daquele local ali. Ou seja, você criar condições para que os organismos vivos consigam se desenvolver. Então, você trazendo um material de uma área não degradada que tem uma biologia forte, que tem bastante micro-organismo, bastante
tem minhoca, tem insetos, você adiciona no local ali, você já muda a característica daquele solo. E aí ele começa a ter uma capacidade já para suportar plantas que vão ajudar em todo esse processo aí de expansão, de recobrimento do solo, para recuperar essa área. Então, dentre os desenhos de distribuição das espécies que você vai estar utilizando para a implantação, aí você pode estar utilizando espécies da caatinga, você pode estar utilizando aí, você deve utilizar sempre espécies no caso da caatinga, já que é a área de caatinga que a gente está tratando aqui para recuperar, né? Deve-se utilizar espécies nativas. Pode estar utilizando, por exemplo, umburana para plantio aí. Você pode estar utilizando calumbi, a caatinga de porco, o próprio licuri, jurema, baraúna, o sabiá, né, que é a mimosa. Diversas espécies. Você vai observar a sua região ali, o que é que predomina mais naquela característica de solo. Para estar escolhendo, né? Sempre atentando também a escolher espécies de leguminosa. Então você vai poder dispor as espécies num desenho que pode ser representado por esses desenhos aí, por exemplo, para você estar montando suas ilhas de vegetação, por exemplo, no caso da nucleação, do sistema utilizando a nucleação, como eu expliquei. E aí você tem representado aqui, ó, no desenho as espécies pioneiras como azul claro e espécies não pioneiras no azul escuro. Então você vai estar introduzindo, mesclando, né, aumentando essa diversidade de espécies. Você pode estar utilizando esse desenho aqui, certo? E isso vai favorecer essa sucessão ecológica que é importante para a recuperação da sua área. Belezinha? Então, aqui eu já tenho, estou trazendo para vocês aqui, ó, uma série de imagens que seria exemplificando, ilustrando mais ou menos, uma ilustraçãozinha ali, como seria, idealizando como seria uma recuperação de uma área degradada. Então, por exemplo, na primeira imagem aqui a gente tem uma área que era uma área que passava uma estrada, né? E essa área foi degradada, né? Perdeu a sua capacidade ali até produtiva e tal. E você quer recuperar essa área. Você quer reflorestar essa área, por exemplo. Como é que você vai fazer? Através da introdução, né, de espécies, de variadas espécies, como está aqui na figura 2, à direita, e também da adição de matéria orgânica, e melhorando a condição desse solo para o desenvolvimento das plantas ali, você consegue, posteriormente, por exemplo, que as plantas comecem a se desenvolver e comecem a expandir sua distribuição ali na área, de forma até no final você ter uma área totalmente reflorestada e recoberta. E aí você conseguiu recuperar aquela área que inicialmente estava numa situação bem degradada. Então isso aqui seria um exemplo, por exemplo, de idealização de uma recuperação de uma área, né? Ilustrando uma ilustraçãozinha básica ali para vocês. Seria basicamente assim, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui também outro exemplo, né? Uma imagem que é uma área em recuperação, bem cercadinha. E você pode observar dentro dessa área aí, ó, a questão da variedade de espécies que você tem. Você tem espécies de médio porte, espécies arbóreas, de árvores que ainda vão crescer mais. Você tem espécies arbustivas ali que está recobrindo o solo embaixo. Então é muito importante na recuperação da área degradada você variar as espécies para você garantir essa sucessão ecológica. Então você vai ter plantas que vão colonizar ali e recobrir o solo rapidamente, outras que vão crescer de maneira mais lenta. Então as plantas que recobrem o solo já vão melhorando a condição, vão adicionando mais matéria orgânica na área, favorecendo o desenvolvimento das outras plantas também. Tudo isso aí é interessante e é crucial para que você consiga recuperar a sua área, certo? E aí você tem também aqui uma ilustração do plantio em linhas, né? E você tem aí linhas de plantio, porém linhas com variadas espécies, tá vendo aqui? Não é uma linha que você pode estar adicionando com uma só espécie. Mais uma vez aqui, ó, a variedade de espécies é importante. E essas linhas posteriormente vão começar a se expandir também, tomar toda a área. E aqui é um sistema interessante de linha de plantio. Você pode estabelecer aqui um sistema agroflorestal, como eu citei anteriormente. De que forma? Após um tempo, né, essa área que você tinha degradado ali, a partir dessas primeiras espécies que você introduziu, já vai ter uma condição melhorada de solo que vai favorecer você, inclusive, realizar um cultivo junto com essas espécies florestais aí, essas espécies arbóreas que você introduziu. E aí, entre essas linhas que você introduziu de espécies nativas, espécies florestais e espécies
para a recuperação da área, você vai poder introduzir linhas de plantio, de culturas agrícolas mesmo, que vão também gerar um retorno, né, financeiro para o produtor. E aí isso é muito interessante porque você diversifica bastante sua área. O impacto de um sistema agroflorestal é muito menor ambientalmente, é muito menor do que, por exemplo, um sistema convencional de monocultivo. Então é muito importante para que você mantenha e conserve uma área com qualidade, esse solo bem conservado, essa variedade de espécies, né? Sendo que você deve sempre se atentar à questão também da forma de cultivo, forma de inserção dessas plantas no local ali. Você deve estar sempre observando a questão do declive, se a área é plana, se não é, para você estar realizando um plantio em cor de nível, para você estar tendo cuidado com o combate da velocidade da enxurrada, da água da chuva, do escorrimento superficial que vai causar processo de erosão. De forma a você sempre utilizar a curva de nível, realizar o plantio de barreiras vegetais como linhas dessa aí, quebrando a descida da água, né, para que a água desça de forma mais lenta ali no processo de enxurrada, diminuindo a erosão. Então, isso são algumas preocupações que a gente deve ter para conservar nossos solos, certo? Porque é o seguinte, o vídeo aqui de hoje é se tratando de recuperação de uma área já degradada, né? Porém, eu acho que é muito mais importante e até interessante a gente realizar práticas de conservação das áreas que a gente não tem degradada. É muito mais fácil você conservar uma área que não tem degradação ainda do que você recuperar uma área que já foi degradada. Então, uma ação preventiva é sempre mais fácil do que uma ação curativa, paliativa, certo? Então, deve-se se preocupar bastante com essas questões. Porém, a gente sabe que já tem áreas que já foram degradadas ao longo dos anos e já está no processo de degradação forte, que aí a gente tem que realmente lutar e tentar recuperá-las, certo? Mas deve sempre se atentar a essa questão, essa preocupação de conservação inicial, primeiramente, certo? Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês, alguns pontos, né? Assim, só algumas coisas básicas sobre é, é, um, um, um tema que eu acho muito importante, que é essa recuperação de áreas degradadas, algumas coisas básicas, né? Mais ou menos uma base de como você deve realizar. Essa é a questão da importância do conservação do solo, da matéria orgânica para o solo, do recobrimento do solo sempre que possível, né? Se atentar sempre a isso. Eu deixo aqui meu muito obrigado por sua atenção, né? Meu e-mail também para contatos, para alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica também. A gente está aqui sempre tentando melhorar. E é isso, pessoal. Até a próxima. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.